Boa noite, turma. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui da nossa introdução do tema de eletrocardiograma, né? À medida que a gente for aí avançando no curso, vocês vão ter ali outras aulas, né? Novos conteúdos para irem aprimorando o conhecimento. Hoje é uma aula mesmo introdutória, bem inicial mesmo, para apresentar para vocês o que é o eletrocardiograma, o que a gente vai começar a visualizar ao pegar um eletrocardiograma e à medida que a gente for avançando no curso, nós vamos aprendendo, tá bom? Bom, então o eletrocardiograma, ele é o quê? É a representação gráfica da condução elétrica ali no coração. No nosso coração, a gente vai ter ali o nó sinusal, né? A partir dele que a gente vai ter ali o comando cardíaco, comando elétrico, para o disparo ali da despolarização cardíaca e, consequentemente, sua contração e tudo mais. A partir do nó sinusal, nós vamos ter aí algumas vias internodais que vão levar o comando ali para a região dos átrios. Essas vias, elas se unem ali no nó atrioventricular, que é onde vai ter ali um novo ponto ali de reorganização ali do comando. A partir do nó atrioventricular, nós vamos ter ali o feixe de His, os ramos do feixe de His, que vão ter o ramo esquerdo e o ramo direito, e as fibras de Purkinje, gerando assim o comando elétrico cardíaco. Aqui do lado eu coloquei uma imagem ali mais ou menos da localização onde ficam esses pontos. Então, o nó sinusal ele fica localizado ali no átrio direito, mais na parte superior, próximo ali à entrada da veia cava superior. E a partir disso tem-se os outros sítios, tá? Bom, em relação ao registro da despolarização, o que é a despolarização, né? Então, vai ter ali uma onda de despolarização. Vou ler a primeira imagem e aí eu vou explicando. Então, uma onda de despolarização se movendo em direção ao eletrodo, escrevendo uma deflexão positiva. Como assim? A gente vai ter lá a célula cardíaca, né? Então, a gente tem aquela história de potencial de ação e tudo. Então, ali a gente tem a célula em repouso, à medida que chega o comando elétrico para a célula despolarizar, a gente vai ter ali a inversão das cargas, e à medida que ocorre a despolarização, eu vou sempre pensar ali no elétron, que é como se fosse uma imagem mesmo, então eu estou vendo o que está acontecendo, para onde que está indo o comando. Então, eu vou ter ali um vetor da despolarização. Se eu tenho esse vetor indo no sentido do eletrodo que está sendo que está visualizando ali o disparo elétrico, né? No sentido do eletrodo positivo, eu vou ter ali uma deflexão positiva no elétron. Então, eu vou ter um traçado para cima. A despolarização, ao alcançar ali o ponto do eletrodo, vai ter uma neutralização das cargas. Então, isso vai fazer com que o registro no elétron retorne à linha de base. Então, fique ali um ponto neutro. À medida que a despolarização se afasta do eletrodo, ele descreve uma deflexão negativa, né, no elétron. E quando o músculo está totalmente despolarizado, ele vai retornar à linha de base. Então, tem uma ideologia que o pessoal às vezes comenta e facilita um pouco a compreensão. Lembrando daquele barulho de sirene de ambulância. Então, assim, à medida que a sirene chega perto de quem está vendo, né? Por exemplo, você está ouvindo o som. À medida que ela chega próxima a você, o som vai, né, se aproximando, ficando ali mais agudo. E à medida que ela vai se afastando, o som também se afasta. É mais ou menos a mesma ideia. Então, eu vou ter ali o vetor de despolarização. Se ele está chegando próximo a você, que na verdade seria o eletrodo, eu estou vendo ele positivo. E à medida que ele vai se afastando, eu estou vendo ele negativo, tá? Bom, e o que são aqueles tracinhos no elétron, né? Então, a gente tem ali algumas ondas, né? E a gente denomina também alguns segmentos e intervalos, que são importantes para a nossa compreensão e até para saber definir algumas patologias no elétron. Então, é algo interessante que é necessário se saber. Então, assim, denominou-se que a primeira onda ali do elétron, essa ondinha em verde, é chamada de onda P, que representa a despolarização atrial. A primeira parte da onda P seria a despolarização do átrio direito, a segunda parte a despolarização do átrio esquerdo.
A gente vai ter ali o complexo QRS, que vai representar a despolarização ventricular, sendo cada parte dessa aí representando uma despolarização em uma parte do ventrículo. Então, onda Q ali, despolarização septal, onda R, S e assim por diante. Mas, em geral, o complexo QRS é a despolarização ventricular. A repolarização atrial, ela ela acontece no mesmo momento da despolarização ventricular. Então, a onda da repolarização atrial, ela deveria estar aí onde está o QRS. Mas, como a massa do ventrículo é maior, por isso que a gente não consegue visualizar a onda de repolarização atrial. Porque o que a gente vai estar vendo mais ali vai ser o QRS, que representa a despolarização do ventrículo, que tem uma massa maior. E depois disso, a gente vai ter ali a onda T, que representa a repolarização ventricular. Bom, aí a gente vai ter também alguns intervalos e segmentos. O intervalo, ele denomina-se intervalo sempre que ele engloba um traço, uma linha, mais uma onda ou um complexo. Principalmente assim, uma onda com um traço, e o segmento é quando é apenas um traço, né, em si, não tem uma onda. Então, a gente vai ter o intervalo PR, que consiste do início da onda P até o início do QRS. A gente vai ter o segmento PR, que é do final da onda P até o início do QRS, o complexo QRS, envolvendo ali ondas Q, R e S, o segmento ST, extremamente importante ali na nossa aula de síndrome coronariana aguda. Então, bem importante a gente saber o que significa, onde que está. Então, o segmento ST, ele é representado por essa linha do final do segmento do complexo QRS até o início da onda T. E nós vamos ter o intervalo QT, também constituído aí pelo início do QRS, né, antes da Q, e até o final da onda T. Bom, essa daí é uma imagem de um eletro normal. Ficou um pouco pequeno aí no slide, eu vou mandar a imagem para vocês, mas o importante dessa imagem que eu quis colocar e que eu comento com vocês nas aulas é que no nosso eletro, eu peguei um eletro. O que é a primeira coisa que eu tenho que pensar ao pegar o meu eletro? Identificação. Eu tenho que estar atento. Qual que é o nome do paciente? De quem que é esse eletro, né? Às vezes a gente acha que é uma bobagem, mas assim, acontece, a gente às vezes passar despercebido, pegar um eletro de uma outra pessoa e não se perceber, achar que é do seu paciente. Então, assim, para isso não acontecer, evitar quaisquer problemas, sempre checa a identificação. Nessa parte aqui de baixo do eletro, vocês podem ver que vai ter ali assim 25 milímetros, né, por segundo, e vai ter também a voltagem, vai ter o ganho, às vezes N, 2N. O que é isso? Então, assim, são alguns padrões que a gente utiliza e que foram estabelecidos no eletro para facilitar, né, ter uma padronização. E também é sempre importante checar, principalmente o ganho, porque isso muda. O ganho é como se fosse uma lente ali. Então, é como se fosse a lente que você está enxergando seu eletro. Então, quando eu aumento o meu ganho, eu consigo ver ali os complexos QRS maiores. Se eu diminuo, é como se eu diminuísse pela metade. Então, vocês vão ver lá assim no eletro N, N sobre 2, 2N. Então, o padronizado é o N, né? Que vai ser ali a voltagem já estabelecida. Isso é importante também, porque dependendo se eu vejo às vezes mais aumentado, eu posso achar que tem alguma alteração patológica que às vezes não tem, então é importante sempre checar. A velocidade padrão é de 25 milímetros por segundo, então a cada segundo percorre-se no eletro 25 milímetros, e isso é importante para a gente saber também os tamanhos, velocidade, que a gente vai falar mais à frente, tá? Bom, e aí o nosso eletro ele é feito em cima de uns traçados, né? A gente vai ter ali alguns quadradinhos, que a gente chama de quadradinhos e quadradões, mais para facilitar mesmo a nossa fala, mas assim, nós vamos ter ali uma representação, né, gráfica em cima dessas linhas. E cada uma dessas regiões ela tem um tamanho, representa uma velocidade, e isso tudo é importante também para inúmeras
inúmeras coisas que a gente vê no nosso elétron. Bom, então é o seguinte, olhando aí essa imagem desses quadrados, né? Então, o que é importante a gente saber? Esse quadradinho pequeno, esse menorzinho, qual é o tamanho, né? A cada quadradinho desse na horizontal, esse tamanho, a distância, é de 1 milímetro. E ela representa 0,04 segundos. Então, cada quadradinho, eu vou ter ali na horizontal, né? 40 milissegundos. Então, a cada 5 quadradinhos, que vão ser 5 milímetros, eu vou ter 200 milissegundos. E isso é importante para várias razões que vocês vão ver mais à frente. E vocês podem ver que a cada 5 quadradinhos, ou a cada 5 milímetros, a gente vai ter uma linha mais escura, né? Que é como se fosse uma delimitação mesmo desses quadrados maiores. E isso também vai facilitar a nossa compreensão mais à frente. Na vertical, nós vamos ter também a mesma distância em milímetros, porém aqui a gente vai falar em volts, né? Então, 1 milímetro, um quadradinho, vai ter 0,1 milivolt. E isso também nos ajuda em várias razões aí mais à frente. Bom, ok, peguei um elétron. O que é importante eu avaliar? Bom, primeiro, sempre lembrar avaliar frequência, o ritmo, o eixo e avaliar ali nas paredes se o paciente tem sobrecarga, se tem arritmia, se tem bloqueios e se tem infarto. Essa acaba sendo uma padronização que eu tirei um pouco de base de um dos cursos que a gente tem aí de eletro, que facilita a nossa compreensão, assim, sempre tentar checar alguns itens quando eu pego meu eletro para não deixar passar nada, tá? E aí nós vamos falando aí ao longo do curso de vocês de cada um desses itens. Bom, falando inicialmente da frequência cardíaca, como que eu vou calcular a minha frequência cardíaca? Vocês podem ver nos eletros, quando vocês pegarem, que lá no finalzinho, lá na parte inferior, vocês vão ter, o eletro às vezes vai te dar o valor da frequência cardíaca do paciente. Porém, o que eu recomendo é que aquilo ali não é confiável. Às vezes é aquela frequência mesmo. Mas em sua grande maioria, aquilo ali pode vir alterado e não ser a frequência cardíaca mesmo do paciente. Por inúmeras razões, se o ritmo estiver irregular, aquilo ali já vai perder o valor, porque o aparelho não vai calcular certinho. Então, é sempre importante a gente calcular mesmo, para ter certeza da frequência. Outra coisa importante também, aproveitando aqui o gancho da frequência cardíaca, em relação ao laudo de eletro. Vocês vão ver, principalmente naqueles eletros de fita, tem alguns que vêm com um laudo digitado pelo aparelho mesmo, né? Gente, aquilo ali não dá para confiar. É claro que às vezes aquilo ali vai estar certo, mas assim, o aparelho faz uma leitura, mas nem sempre aquele laudo é de confiança. Então, na maioria das vezes é a gente mesmo que tem que pegar o eletro e laudar. Claro que assim, pensando em médicos, né, assim, graduandos, é claro que a gente não quer um laudo de especialista de vocês, né? Mas assim, o que a gente quer é que ao final da faculdade vocês tenham uma noção das principais alterações do eletro, saber ver um eletro normal e saber identificar as principais alterações que podem levar um paciente à morte se eu não tomar uma conduta imediata. Então, isso daí é o nosso foco e que a gente quer ir passando para vocês ao longo do curso. Bom, em relação então à frequência, nós temos ali algumas fórmulas, algumas regrinhas para facilitar o nosso cálculo. Então, assim, uma delas seria eu pegar o valor de 1.500 e dividir pelo número de quadradinhos entre dois RR, né? Entre um intervalo RR. O que seria isso? Primeiro, por que 1.500? Lembra que eu falei que a velocidade padrão do papel no eletro é de 25 milímetros por segundo? Então, se eu percorro 25 milímetros em 1 segundo, então quanto seria isso em 1 minuto ou 60 segundos? 1.500. Então, daí veio o valor de 1.500. E aí eu divido isso pelo número daqueles quadradinhos que eu tenho entre dois RRs. Então, eu pego um intervalo RR e conto quantos quadradinhos eu tenho ali. E aí eu divido 1.500 por esse valor. Com isso, eu vou ter a minha frequência cardíaca. Esse é uma das regrinhas mais precisas que a gente tem para calcular. Porém, ela não é muito prática,
Porque às vezes é difícil eu ficar contando ali na emergência, por exemplo, na correria, quadradinho por quadradinho, dividir 1.500 por esse número de quadradinhos. Dá para fazer, mas às vezes demora um pouquinho, toma um pouco de tempo. Então, quais são as outras opções que a gente tem? Uma delas é pegar o número ali de 300 e dividir pelo número de quadradões, daquele quadrado maior entre o intervalo RR. Por que 300? Mesma coisa. Eu peguei 1.500 e dividi por 5 quadradinhos daquele pequenininho, que corresponde a um quadrado grande. E eu vou ter com isso o valor de 300. Então, eu divido 300 pelo número de quadrados grandes entre o intervalo RR. E aí, com isso, eu também vou ter a minha frequência. Lembrando aqui, eu coloquei na tabelinha que a cada 5 quadradinhos, eu vou ter um quadrado maior que corresponde a 200 milissegundos, como a gente tinha colocado nessa imagem, tá bom? A cada 5 quadrados grandes, eu vou ter 1 segundo, e a cada 300 quadrados grandes, eu vou ter 60 segundos. Então, daí vem a questão lá do 300, tá bom? Tem mais uma regrinha, que essa eu acho a mais prática para casos em que a gente está com pressa. Então, a gente está ali na emergência, eu quero calcular rápido, eu não preciso ele estar 100% certinho, saber se a frequência do meu paciente é 120 ou 118, eu só preciso ter uma noção de quanto tá. Então, essa regrinha é para esses casos e eu acho que facilita bastante. E aí, como que seria? Lembrando aqui, eu vou ler esse pedacinho, que eu acho que tá bem, a leitura facilita a compreensão. Então, assim, ó, lembrando aqui, né, uma opção mais rápida para a prática seria dividir 300 pelo número lá de quadrados, né, entre o RR. Se eu tenho um quadrado entre um RR, concorda que se eu pegar 300 e dividir por 1, a frequência do meu paciente vai ser de 300. Se eu tiver 2 quadrados grandes, a frequência vai ser de 150, 300 dividido por 2. Se eu tiver 3 quadrados grandes, 300 dividido por 3, 100. Então, isso às vezes facilita a gente memorizar esses valores, né? Então, 300, 150, 100, 75, 60 e assim por diante. Então, uma forma que eu acho mais fácil da gente conseguir tentar ver isso é tentar achar uma onda R que caia em cima daquela linha mais escura, né? Dessas linhas aqui mais escuras que a gente tem, porque isso facilita a contagem, porque a partir daí eu consigo contar os quadrados certinho, né? E aí eu conto quantos quadrados tem, quadrados maiores nesse intervalo. Então, se eu tenho 4 quadrados, eu tenho uma frequência de 75, certo? Então, assim por diante. Bom, aqui eu coloquei duas imagens para a gente poder ver essas formas. Então, por exemplo, nessa primeira imagem à esquerda, a gente vai ter ali, contou ali a partir da onda R caindo em cima daquela linha mais escura, 1, 2, 3, 4 quadrados entre o RR. Então, eu vou ter uma frequência de 75, né? Seria 300 dividido por 4, mas lembrando aquela regrinha, 300, 150, 175. A imagem de baixo é a mesma coisa. Então, eu contei ali um R na linha mais escura, conto quantos quadrados tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí eu faço a conta, tá bom? É claro que se eu pegar 1.500, contar quadradinho por quadradinho e dividir, vai dar a mesma coisa e até mais preciso. Mas é aquela história, assim, seria o ideal, talvez só lá na correria da emergência que isso pode te atrasar um pouquinho. Mas ali tá com tempo, é o mais preciso. Bom, em relação a ritmo, a gente tem vários ritmos, né, cardíacos. Um deles faz parte ali da nossa aula, que é o ritmo de fibrilação atrial, que eu vou comentar um pouquinho aqui de novo. Mas assim, o que vale eu saber? Quando que eu tenho um ritmo sinusal normal? Ou seja, eu tenho um ritmo cardíaco que eu sei que está sendo comandado lá pelo nó sinusal. A gente usa alguns critérios para ver isso. Então, eu tenho que ter esses 4 critérios. Então, eu ter ondas P normais, ou seja, ondas P positivas, né? Em geral, com a mesma morfologia. Se eu tenho complexos QRS estreitos, para eu saber se é estreito, assim, eu vou falar um pouquinho, eu vou medir o tamanho ali do meu complexo QRS na horizontal, né? E aí, geralmente, se ele tiver até 3 quadradinhos, que seria até 120 milissegundos, eu considero que esse QRS está estreito. Mais do que isso, eu já considero um QRS alargado.
se eu tenho uma onda P precedendo cada QRS e se eu tenho um ritmo regular. Como é que eu sei se é regular? Eu vou medir os meus intervalos RR e vejo se são os mesmos, né? Então, se forem, o meu ritmo é regular. Preencheu esses 4 critérios, eu sei que o meu ritmo é sinusal, tá? Bom, nessas imagens eu coloquei 3 imagens de elétron, então na imagem ali, na primeira imagem, eu tenho sim ondas P positivas, com a mesma morfologia, sempre precedendo o complexo QRS. Tenho QRS estreitos, você pode ver que dá mais ou menos ali um quadradinho na horizontal, então provavelmente sim está estreito. E assim, a gente não está medindo, mas aparentemente a distância entre cada RR está regular. Então eu tenho um ritmo sinusal. Porém, eu estou vendo que está um pouquinho mais pertinho um do outro, né? Então, se eu calcular ali a minha frequência, coloco ali uma onda R na linha mais escura e meço, está dando uma frequência de mais ou menos 150, 140. Então, eu tenho aí uma taquicardia sinusal. Na minha segunda imagem, mesma coisa. Olho minhas ondas P, tem a morfologia semelhante em todas, está positiva, precede cada QRS, o QRS está estreito e tenho RR regulares, então eu tenho um ritmo sinusal. Nessa eu coloquei mais para chamar atenção porque eu tenho uma bradicardia sinusal. Então se eu for medir ali a frequência, né, 300, 150, 100, 75, 60, 50, então tá 40 e poucos de frequência, então eu sei que tá bradicárdio. E essa imagem aí abaixo? Essa imagem é lembrar daquela aula que a gente teve de fibrilação atrial, para quem já assistiu. Então, vocês podem ver que eu tenho o quê? Primeiro, eu não estou vendo onda P, né? Então, assim, de imediato eu já bato o olho e não vejo onda P. Na fibrilação atrial, em alguns casos, a gente pode até ver onda P, mas isso, assim, é mais só a título de curiosidade, não quero que vocês foquem nisso, não. Mas é em um ou outro QRS isolado. Na verdade, o que a gente está vendo são as ondas F mesmo da fibrilação, tá? E às vezes pode confundir um pouquinho. Mas no geral, eu não tenho eu não tenho onda P na fibrilação atrial. Então aqui eu não tenho onda P, meu QRS está estreito, mas assim, está visivelmente com os intervalos RR irregulares. Então eu sei que isso não é um ritmo sinusal. E se eu tenho ausência de onda P, RR irregulares, até que se prove o contrário, eu estou falando de fibrilação atrial, tá? Então, isso é a representação da fibrilação atrial. Bom, e em relação ao tão temido eixo, né? O eixo cardíaco, gente, basicamente é o quê? É eu saber para onde está indo a direção do comando elétrico. Então, ele é uma representação como se fosse vetorial mesmo, de onde está indo ali o comando elétrico ali resultante. E aí isso muda, né, em relação a graus e tudo, a partir como se fosse uma lente mesmo, uma câmera. Então, depende do ponto que eu estou vendo. Então, por exemplo, se eu tiver ali do lado direito do meu coração, como se eu tivesse um eletrodo do lado direito, né, visualizando, ele vai ter uma imagem diferente do lado esquerdo. Mas elas vão saber me falar a partir de vários pontos para onde que está indo o meu eixo, tá? E aí com isso eu sei se o eixo cardíaco está normal ou se tem algum desvio. Quando tem desvio, eu penso em alguma patologia específica, então isso é extremamente importante para a nossa compreensão ali do eletro e de algumas patologias também que são representadas através desse exame. Então, nós vamos ter aqui o triângulo de Einthoven. O que é esse triângulo? Então, esse foi uma pessoa que conseguiu, né, determinar para a gente ali algumas derivações e, a partir delas, alguns pontos que a gente consegue visualizar e começar a entender essa questão de eixo. Então, também vou ler ali na imagem, né? Então, aqui nessa imagem eu tenho os eletrodos colocados em ambos os braços, na perna esquerda. Em geral, vocês vão ver colocar na perna direita também, mas seria como um eletrodo neutro, tá? Cada par desses eletrodos vai representar para a gente uma derivação. Então, por exemplo, do braço direito até o braço esquerdo, esse traço ali, né, essa derivação seria D1. Do braço esquerdo
a perna esquerda, D2. Do braço, só voltando aqui um pouquinho. Então, eu tenho ali D1, D2, D3, a medida ali de cada derivação. E aí foi se definido que lá no braço direito vai ser negativo, no braço esquerdo, o D1, né, indo para o esquerdo vai ser positivo, mas saindo do esquerdo vai ser negativo, tá? E a partir disso eu consigo ali ter um ponto de visualização de onde está indo ali o meu comando elétrico. Então, aqui é a mesma coisa, né? De onde que eu estou colocando os meus eletrodos. Então, esse seria ali, a gente vai ter ali as derivações frontais e as precordiais. As precordiais vão ser ali de V1 em V6 em geral. E aí a gente tem os pontos específicos de eu colocar o meu eletrodo, que a gente, assim, naquele material que eu mandei para vocês tem lá na plataforma. E a gente tem também as derivações aumentadas, né? AVL, AVR e AVF, que seria ali uma derivação a mais em um ponto só isolado que eu consigo visualizar também. E aí seria, por exemplo, uma localizada ali na parte foot, né, ali embaixo, uma left à esquerda e uma right à direita. Então, esse seria uma composição das 12 derivações do elétron. Eu poderia fazer um elétron com inúmeras derivações, mas foi-se padronizado essas 12 para facilitar a nossa compreensão e porque com esses 12 pontos a gente já consegue ter uma ideia de várias coisas ali que podem estar acontecendo. Claro, a gente tem algumas outras, por exemplo, V3R e V4R, né, que são derivações ali colocadas do lado direito, importantes em paciente com infarto inferior, quando eu estou suspeitando de infarto de VD. Isso mais a título de curiosidade por enquanto, mas só para falar para vocês que tem como a gente ter outras derivações, mas as do padrão, aquelas que eu vou pegar o meu eletro e eu vou ter sempre, são essas 12, tá? Claro que sempre checando que tem como a gente fazer alguns ajustes lá no aparelho, tá bom? Bom, aqui novamente aquela representação do triângulo de Einthoven, né? Então ali D1, D2 e D3, e aí à medida disso é como se eu desmembrasse essas linhas e unissem elas em um ponto só, e aí eu venho para o meu eixo, né? Então eu vou ter ali D1, D2 e D3, e aí vou ter AVF, AVL e AVR, que são as aumentadas, e com as precordiais também a gente consegue ter uma ideia ali de pontos, mas com essas aí a gente consegue ali já ter essas 6 ter as linhas ali que determinam os graus e com isso onde está localizado o meu eixo. Então, por exemplo, o eixo normal ele estaria ali localizado de menos 30 a mais 90 graus. Por quê? Bom, porque ali, olhando ali a estrutura cardíaca, como ali a parte ventricular vai ser com a carga, a massa muscular maior, então, em geral, o meu eixo resultante vai ficar mais ou menos naquela região, né? Porque puxa ali para aquela região do ventrículo esquerdo. Mas se eu tiver algum desvio, tiver alguma sobrecarga ventricular direita, por exemplo, eu posso ter desvio à direita, ou se eu tiver alguma sobrecarga esquerda, um desvio ali do eixo no meu coração. Isso não só sobrecarga, tem outras causas, mas em geral só para representar mesmo que tem como a gente ter esses desvios. E lembrar só que o normal seria esse, de menos 30 a mais 90, tá bom? Bom, gente, nessa aula é basicamente isso que eu queria falar, tá? Eu quero que vocês deem uma estudada no material que eu passei e a gente vai discutindo mais à frente disso. Mas o mais importante é, não se assustem, tá? Eletro é um aprendizado, sim, para o resto da vida, né? Para todo mundo. Mas o que a gente quer de vocês até o final do curso, e principalmente nesse período, nesse agora é basicamente a introdução do eletro mesmo. É saber o que eu estou vendo, né? Assim, ter uma noção do que são aquelas linhas das ondas, saber identificar o eletro ali da fibrilação atrial, que faz parte do nosso tema de aulas. E principalmente, como vocês vão ver no infarto também, saber identificar algumas alterações ali que nós vamos falar na aula de infarto. Mas já irem começando o aprendizado de vocês de eletro. E até o final ali do curso, né, da faculdade, é ter uma noção das principais alterações do eletro e saber ver um eletro normal, que também é extremamente importante, e alterações
básicas, alterações muito importantes que o médico pelo menos assim, o médico vai pegar um paciente ali no pronto-socorro, tem que saber enxergar para poder tomar a conduta imediata para o seu paciente, tá bom? Bom, gente, até mais, um abraço.